Bom, e uma nova alíquota, atenção, hein? Uma nova alíquota incide sobre exportações que excedem a cota anual estabelecida por Pequim. Não estou falando de Washington. Pequim. E o governo brasileiro, atenção, ainda não anunciou medidas de reciprocidade e mantém diálogo com o principal parceiro comercial do país, quando o assunto são as commodities. Os americanos, os maiores parceiros em produtos com maior valor agregado. A China, parceiro de commodity, ou seja, nos mantém como uma colônia de exploração. Em meio ao tarifaço imposto pela China, que levou para 55% a alíquota sobre as exportações de carne bovina brasileira, que excedem a cota anual estabelecida por Pequim. A medida passou a valer no dia 1º de janeiro de 2026 e já afeta parte do setor frigorífico brasileiro. Empresas do segmento afirmam que a tarifa reduz a competitividade da carne brasileira acima da cota estabelecida, aumentando os custos de exportação e pressionando a produção voltada ao mercado chinês. Apesar do impacto, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não anunciou a aplicação da Lei da Reciprocidade Comercial em resposta à decisão chinesa. A estratégia adotada até o momento tem sido priorizar negociações diplomáticas com a China. A postura contrasta, aliás, com a reação do governo brasileiro diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos, agora, quando o Planalto defendeu o uso de instrumentos previstos na legislação para responder às medidas americanas. A China é o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina e um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Por isso, especialistas apontam que qualquer medida de retaliação exige cautela para evitar impactos mais amplos nas relações econômicas entre os dois países. Representantes do setor produtivo defendem que o governo busque uma solução que preserve o acesso ao mercado chinês e reduza os prejuízos enfrentados pelas empresas afetadas pela nova alíquota. Enquanto as negociações seguem, exportadores acompanham os desdobramentos da medida e aguardam uma definição do governo brasileiro sobre os próximos passos para enfrentar os impactos das tarifas chinesas. Viu só? 25% dos Estados Unidos, 55% sobre 12% que já é taxada a carne brasileira para a China. A Europa, porta fechada para a carne brasileira. E sobra o que para nós, Max? Sobra o que para nós? Veja, para a China, negociação diplomática sem lei de reciprocidade, Max. Pois é, Pitoli, e eu estava pensando aqui, você estava falando da carne, né, da carne para a China, da carne para a Europa, que agora não tem mais exportação para lá. Nessa tarifa dos Estados Unidos, o governo Lula conseguiu colocar aí a carne brasileira como exceção, tá, para os Estados Unidos, ou seja, salvando a JBS, que ganha muito dinheiro exportando carne para os Estados Unidos. Inclusive tem até uma investigação interna nos Estados Unidos sobre uma criação de um cartel, de um monopólio na venda de carne dentro dos Estados Unidos, e a JBS é uma das empresas envolvidas, né? Tem um outro nome, mas enfim, é a JBS nos Estados Unidos, uma das empresas envolvidas nessa investigação. É algo que ainda vai surgir também nesse ponto. Mas é interessante que quando se trata aí dos amigos, parece que o governo Lula, aí ele negocia com mais vontade, né? Aí ele faz mais questão de dar certo. E da China é um grande silêncio. Você veja o seguinte, nós estamos aqui vendo Mauro Vieira fazendo uma notinha por causa de 37,5%, ok? Ninguém quer receber essa tarifa, mas, no entanto, a gente está aí tomando 67% de tarifa da China e ninguém vai falar nada. Não vai ter o Mauro Vieira comentando nada, não vai ter o Lula falando nada, enfim, não vai ter ninguém do governo Lula para
falar sobre essa tarifa, também não vão tentar negociar novamente. A ideia é realmente pagar esse valor, que, gente, a gente está falando aí de um crescimento de 12% para 67%, porque teria aí o limite anual, se eu não me engano, e já passou. Então, olha a situação de muitos produtores no Brasil em relação a essa nova tarifa que a China está colocando, que é uma tarifa totalmente descabida, 55%, repito, vai a 67%. Então você percebe, Pitoli, que são dois pesos e duas medidas. Você percebe que quando está ali para aquele bloco da ditadura, né, o bloco do comunismo, o bloco do terrorismo, porque a gente sabe que a China é uma grande aliada de Rússia e Irã. Isso é conhecido, isso é sabido pelo mundo. Então, quando se trata desse lado, parece que o governo brasileiro não liga, joga para debaixo do tapete, aperta a mão, feliz, toma a tarifa com alegria, né? Resignado, e vamos em frente. Não, a gente vai aumentar ainda a parceria com a China, porque eles falam tanto de reciprocidade com os Estados Unidos e a reciprocidade com a China. Quer dizer que a China pode comprar, né, a estatal chinesa, a COFCO, ela pode comprar a maior empresa ferroviária da América Latina, que é brasileira, a Rumo, e o Brasil não pode. Nenhuma empresa, nenhum brasileiro pode comprar nada em relação ao sistema ferroviário chinês. Ô Max, desculpa te interromper, mas essa questão da compra da Rumo, a Rumo tinha ou tem base aqui em Bauru, nem sei mais como é que está. Isso é uma grande... Virou aparentemente uma verdadeira sucata, viu, Max? Porque, eu digo isso, Bauru já foi o maior entroncamento ferroviário do planeta, tá? Bauru começa pela ferrovia, tá? Paulista, Sorocabana, noroeste do Brasil, Bauru começa assim, né? E o que acontece? Tem um outro ataque aí aos americanos, pouco mencionado, que é o seguinte: a ideia dos chineses é criar uma costa a costa, Atlântico-Pacífico de linha férrea, para tentar desviar o canal do Panamá. Os caras estão tentando. E quem comanda o canal do Panamá? Os americanos, que construíram aquele negócio todo lá. Aí os americanos tomaram conta de novo do canal do Panamá, que estava uma bagunça. Aí os chineses falaram assim: já temos um lugar para ir, toma. Porque, Max, tem uma linha pronta, para você ter uma ideia, que sai de Bauru. Aí está desativado, tá? Não sei como é que está hoje, mas tá aí, né? E vai até Santa Cruz de La Sierra, Max. Vai até a Bolívia. Bauru, Bolívia. Trem da morte, né? E aí, né? Imagine você como eles vão provocar os americanos com essa decisão de deixar os chineses cruzarem, né, do Atlântico ao Pacífico para tentar desviar do canal do Panamá. É mais uma provocação, Max. Mas não tenha nenhuma dúvida. Mas isso vai ser feito, principalmente se o PT continuar no poder. Isso vai ser feito, eu não tenho a menor dúvida. Você lembrou bem, Pitoli, né? Eles têm essa política, né, do One Road, né, a nova rota da seda, né, que eles chamam, que é uma série de países, uma série de corredores comerciais que a China produz, dando a volta ao mundo. Tá? Isso é um projeto antigo chinês, eles vêm construindo isso e usavam o canal do Panamá. A China tinha dominado meio que clandestinamente o canal do Panamá, mas todo mundo sabia que era a China quem tinha dominado, e quando o Trump assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi retomar o canal do Panamá, foi tirar o canal do Panamá da China, porque ele falou: olha, eu tinha devolvido ao Panamá, a ideia era que ficasse com ele. Se a China tomou, então eu vou tomar de volta, não vou deixar um corredor ali comercial tão estratégico nas mãos de um inimigo, né? Nas mãos de alguém que a gente sabe que não tem uma das melhores relações com os Estados Unidos. Então, sim, você tem toda a razão aí, Pitoli, muito bem lembrado. O objetivo dessa compra é fazer isso mesmo, é você conseguir conectar o Atlântico ao Pacífico e se tornar aí um corredor comercial importante para essa nova rota da seda da China, que é sim uma tentativa de tirar os Estados Unidos como a grande potência econômica do mundo. Essa é a ideia da China. A ideia da China é derrubar
os Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo, e eles querem o Brasil. O Brasil é uma peça fundamental exatamente para eles fazerem isso. Então, é muito claro o tipo de coisa que a gente quer. Ou a gente vai querer, né, ser uma colônia chinesa, porque é isso que vai acontecer, já tem aí trabalho análogo à escravidão em montadora na Bahia, né, com trabalhadores chineses, você tem aí funcionários chineses dando chibatada em trabalhador brasileiro em Minas Gerais, você tem denúncias de chineses que estariam também tomando a questão do narcotráfico em São Paulo, enfim. Você tem uma série de situações, inclusive não só no Brasil, em outros lugares do mundo, tem delegacias chinesas, isso existe no Brasil, gente. Existem delegacias chinesas, que é para ir atrás de cidadãos chineses que estejam no Brasil, que é uma coisa também que é pouquíssimo falada, mas há os registros, tem prova disso, enfim. É saber para que lado a gente vai. A gente vai querer virar essa colônia chinesa ou a gente vai querer virar parceiro dos Estados Unidos? É completamente distinto. São mundos, são consequências para o Brasil completamente distintos. De um lado você vai ter uma prosperidade com o mundo livre e do outro você tem uma escravidão com as maiores ditaduras do mundo. Pô, vai ver que essa história da delegacia da China aqui, Edu, por isso que colocaram o Marcelo Ivo lá, o delegado da Polícia Federal, que atropelou e matou um vigia aqui no interior de São Paulo, né? E foi perseguir o Ramagem lá, e provavelmente outros, né? Vem inspirado nas delegacias chinesas do Brasil. Edu, quando a gente fala dessa taxação da China, 55%, muitos espectadores do canal do YouTube da Ouro Verde, ali no chat, falando o seguinte: ninguém está falando disso, ninguém está tratando disso. Veja, nós temos hoje um caos diplomático, mas eu não posso me esquecer. Plantaram vento, ia querer colher o quê? Né? É tempestade, não tem alternativa. Eles sabem o que eles plantaram desde o primeiro momento, inclusive com relação à subserviência quando o assunto é a China. Porque a gente está olhando para o Trump, né, para esse tal de Marco Rubio, o laranjão que não sei. A gente sabe o que Lula pensa e o que já falou sobre Trump. Segundo o próprio Flávio Bolsonaro, foram 62 ataques a Trump e ao governo americano. Mas nós sabemos também que estamos de joelhos para a China. Então o momento não é bom nem para um lado e nem para o outro. Não há soberania. Não há soberania. Lula nos entregou, seja para a tarifa do Trump em função de não querer negociar, ou seja para a China por não ter coragem de estabelecer reciprocidade, Edu. Eu acho que a intenção dele era essa, Pitoni. Sendo sincero, eu acho que este era o projeto mesmo da atual administração. Deixa o país amarrado, vinculado à China, amarrado para usar uma expressão mais coloquial. Deixa o país amarrado por contratos vinculados à China, tenta privatizar, mas privatizar para a estatal chinesa não é privatizar, é você entregar, essa é a verdade, e depois passa, né, para a próxima administração tentar, né, fazer uma revisão dos contratos, reanálise dos contratos. É isso que terá que ser feito, sendo, se Deus quiser, o Flávio Bolsonaro o presidente da República em 2027, Vitória. Porque a gente sabe a postura com relação aos parceiros marxistas, né, do Lula, ele atua dessa forma entreguista mesmo. Daí não tem soberania. Vide o Porto de Mariel, né, vide como ele conduziu aquele caso na Bolívia, se não me engano, em 2006, em que ele permitiu que o Evo Morales nacionalizasse a refinaria da Petrobras na Bolívia, aí depois vem com a história fiada, não, eles estão pagando parcelado, já quitaram. Conversa fiada. Depois ele defendeu agora, já em 22, 23, ele defendeu que o BNDES emprestasse dinheiro para os países que cometeram um calote com o Brasil, que o Brasil emprestou, como Moçambique, Venezuela, Cuba, só parceiro grande do Brasil, né? Somente com interesses comerciais importantes. Financiou o metrô, que é a Odebrecht, executou a obra no exterior, salvo engano, foi na Venezuela, se eu não estou enganado. Então, tudo que é para os parceiros marxistas, ele entrega. E aí não tem soberania, aí é um parceiro, é uma visão de futuro, de negócio, de comércio exterior. Balela, a gente sabe que uma questão ideológica, se precisar, ele vai entregar tudo do Brasil para favorecer qualquer outra linha marxista. Vide
É igual como se fosse um parasita mesmo. Então, eu não queria falar a palavra, né, de doença de oncologia, vocês sabem muito bem. Mas é como um parasita que fica sugando. Vide o que Cuba fez com Venezuela. A ponto de, no momento que Nicolás Maduro foi retirado do poder, está sucumbindo com maior velocidade o regime cubano. Ou seja, estava sugando a Venezuela. E o Lula se coloca como, vamos dizer, um hospedeiro de parasitas, como ele trata os aliados marxistas. Essa é a verdade. Então, na minha concepção, por todo esse conjunto de fatos que eu trouxe aqui, ao longo da história recente do Brasil e pela condução, o histórico de condução do Lula como presidente da República, para mim ele já fez isso de caso pensado e por isso que ele não vai aplicar reciprocidade, porque ele espera isso mesmo do regime chinês, porque ele pode acabar primeiro ou favorecendo aqui a compra, né, a quebra dos micro e pequenos empresários no Brasil do setor, ou os médios empresários, favorecendo os oligarcas, que a gente sabe muito bem, o oligarca preferido dele. Depois, ele sabe muito bem que com a China, né, a China ele trata como se fosse a União Soviética, ou seja, é um sonho, né? É um sonho na cabeça desses utópicos doentes marxistas que o modelo chinês seja adotado no Brasil, isso em diversas esferas, como já foi elogiado no próprio Supremo Tribunal Federal. Por todo esse pacote, Pitório, eu acho que ele já fez isso de caso pensado e é por isso que ele não vai aplicar a lei da reciprocidade, o que deveria fazer de forma como política de Estado, independente se ele concorda ou não com a China, e aí tem outros que defendem ainda, né, o pragmatismo. Conversa. Se tivesse pragmatismo, não tinha tomado calote de Moçambique, Venezuela e Cuba, não tinha feito Porto e Mariel, não tinha permitido a nacionalização da refinaria da Petrobras, que nós já não temos muitas refinarias graças à condução do governo do PT, foi permitido por isso o Evo Morales, recebeu garantias em charuto, ficou por isso mesmo. Então, esse é o pacote da administração do PT, especificamente do Lula. Eles são entreguistas com os marxistas, tratam como se fosse um hospedeiro de parasitas. Por outro lado, nosso aliado histórico, há mais de 200 anos, o Brasil tem 500 e poucos anos, há mais de 200 anos, Estados Unidos, que compra o produto com valor agregado, a esse não é importante. Esta é a política internacional dos marxistas, Pitor. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.